Bem que eu estava estranhando que vocês estavam demorando demais para entrar, gente. Ok. Acho que a grande maioria... A Paula me avisou que não participaria hoje. Na medida que os demais colegas forem chegando, a gente vai aceitando aqui também. Bom, gente, sejam bem-vindas à nossa última aula, nosso último encontro, né? Antes da nossa segunda avaliação da disciplina de Fundamentos da Administração. Quero dizer que passou rápido, né? Passou ligeiro, uma disciplina que ela é bem complexa, né? E mesmo assim, eu acredito que a gente tenha conseguido vencer a grande maioria da nossa disciplina, né? Claro que poderíamos ter aprofundado bem mais, porque é um assunto bem dinâmico, bem complexo, mas com o complemento da aula de hoje, acredito que a gente tenha conseguido dar um bom embasamento para essa disciplina. Eu fiquei bem contente aí que vocês, na grande maioria, pelos feedbacks que vocês têm me dado, pelos resultados da avaliação, pelo trabalho também, eu tenho notado que vocês conseguiram absorver o conteúdo de uma forma aceitável, uma forma legal, uma forma bacana. Fico feliz por isso, né? Que essa disciplina tenha conseguido agregar um pouco que seja, né, no currículo, na profissão, na vida de vocês. Para hoje, nós temos ainda como término de conteúdo, né, vamos falar um pouquinho sobre a profissão do administrador, os desafios que envolvem essa profissão, né, o que o mercado prevê de avanços, inovações, né, dificuldades também para essa profissão. Uma profissão aí muito importante, né, no cenário das empresas, no cenário econômico, e cabe a nós aí tentarmos, né, facilitar as coisas, acharmos subsídios, informações, né, maneiras de facilitar cada vez mais o desempenho dessa profissão, para fazer com que as empresas cada vez mais tenham um embasamento teórico, técnico, né, para vencer as suas dificuldades, suas adversidades. Vamos começar hoje, então, fazendo a nossa chamada rapidamente, né, para que a gente possa registrar a presença de todos. Peço gentilmente para que vocês abram as câmeras de vocês para que eu possa registrar a chamada de vocês, a presença de vocês. E aí, em seguidinho, nós já começamos com a disciplina de hoje. Bruna Saquete? Não, por enquanto não, Bruna. Caroline Visiolek? Aqui. Ali a Caroline. Ok, obrigado, Caroline. Só um momentinho que fugiu o meu arquivo aqui. Voltou. Leo Klesser? Também está aí participando conosco, a Leo Klesser. Paula Ehlert, ela avisou que hoje não participaria, então vamos assinalar aqui também. Aline Vink. Aqui. Ali, Aline. Ok, Aline, obrigado. Karine. Eu. Oi, Karine, ok. Se você puder, Karine, abrir sua câmera rapidamente, eu te agradeço também, só para registrarmos a tua presença, tá? É que eu tenho problema na minha câmera frontal, daí eu não consigo abrir ela ainda. Tá, ok. Tu já tinha me comentado isso na outra vez também. Sim. Certo. Ok. E finalizamos então com Guilherme Shimunek. O Guilherme também hoje não conseguiu participar conosco. Bom, eu tenho aqui algumas observações rápidas, né, para passar para vocês. Gostaria de ter já corrigido os trabalhos que eu já recebi, mas não consegui ainda finalizar, né? Mas já dei o ok recebido lá para a Aline, né, Aline? Me encaminhaste por e-mail. Recebi também o da Caroline, me encaminhou pelo WhatsApp, né, Caroline? Estou organizando esse arquivo depois para corrigir. Leuclécia, eu não me recordo agora se você já chegou a me enviar. Me enviou também? Mandei, ok. Ok, mandaste por e-mail? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então tá, perfeito. Então, Karine, sobre o teu trabalho, como tu ingressaste na disciplina um pouco depois,
a gente vai voltar a conversar sobre ele. Eu vou te dar um prazinho aí para tu finalizar ele para nós, tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Pessoal, ficou alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Alguma questão que vocês gostariam de comentar sobre a nossa última aula, nossas aulas anteriores? Algum comentário sobre o material que vocês gostariam de fazer também? Algo em relação à disciplina? É importante que nós tiremos essas dúvidas, né? Para que a gente consiga aí, nessa segunda avaliação, pelo menos, né? Irmos para a segunda avaliação, sem dúvida, já é um grande começo, né? Mas se porventura vocês queiram aí alguma explicação adicional, né? Algum comentário adicional também sobre algo que nós comentamos em aula, por favor, fique à vontade para pedir. Às vezes a nossa dúvida, né? Nosso questionamento pode ser um questionamento do colega também. A prova vai ser das aulas 5, 6 e 7? Vamos fazer um levantamento rápido aqui, Aline, para que eu não passe nenhuma informação errada para vocês. A aula de hoje, a aula da semana passada, melhor, a aula 6, que não foi na semana passada, em razão do... Hoje nós estamos recuperando a nossa aula de terça-feira, correto? Sim. Da semana anterior, então, que foi a aula 6, né? E a aula 5. Isso mesmo. Aula 5, 6 e 7. Uhum. Ok? Sim. Ok, gente. Então, se a dúvida porventura vier depois, num segundo momento, me chame a qualquer momento. A gente pode interromper e voltar nesse ponto, tá bom? Eu gostaria de começar hoje perguntando para vocês também, né? Quem gostaria de colaborar comigo no sentido de o que vem a ser um gestor? Eu começo com esse questionamento porque nós vamos levar a nossa aula de hoje mais para esse lado, onde nós falaremos muito sobre a profissão do administrador, a função de um gestor, seja ele de determinada área, né? Pode ser um gestor comercial, pode ser um gestor de algum departamento específico, pode ser um gestor de vendas, né? Pode ser um gestor financeiro. Independente da área onde esse gestor, onde esse profissional atue, ele tem as mesmas funções, as mesmas especificações, né? O que vem a ser para vocês um gestor? Aline, tenta construir comigo essa resposta. Mesmo que você não tenha tanta certeza do que você vai falar, o que faz um gestor? Vamos começar nesse ponto. O que faz um gestor? Vamos por tópicos. Carol, o que faz um gestor? Euclésia, o que faz um gestor? Karine. Que nem o gestor comercial, eu acho que ele lida diretamente assim com a compra e a venda de produtos, né, ou serviços. Ele está diretamente empenhado, né, trabalhando em prol da compra e venda, mais com a venda, né? O gestor comercial ele atua mais com o fornecimento desse produto até os clientes ou da prestação desse serviço mais especificamente, né? Mas correto, Karine, isso mesmo. O que mais? Ele formula metas? Sim. É alguém que tem que ter controle praticamente sobre tudo dentro da empresa, né? Porque ele não vai saber, talvez, executar a tarefa, mas vai ter que ter um conhecimento sobre o que é realizado, né? Perfeito. Então, eu penso em alguma coisa, tipo, como planejar, organizar, tipo, a pessoa responsável por fazer isso, sabe? Olha só, a Carolina acabou de dizer que ele tem que saber planejar e organizar. Muito bem. São duas das principais funções de um gestor, de um profissional, de um administrador, né? De um front, de um CEO. Seja qual a nominação que esse profissional tiver, a denominação que esse profissional tiver, ele terá as mesmas funções, né? Além do planejamento, além da organização, além de formular metas, além de trabalhar diretamente com o fornecimento de produtos, serviços para os clientes, o que mais a gente pode agregar?
ele tem que conhecer, no caso de uma indústria, ele tem que conhecer como o produto é confeccionado, fabricado? Sim, né? É importante. Ele precisa saber as etapas do processo para que ele possa formular novos objetivos, né? Formular novas metas, formular novos meios de produção, de manufaturamento também. Então, ele precisa entender também o dia a dia dessa empresa, né? Dessa fábrica. O que mais, gente? Tem que ter um retorno também do que ele... Um retorno do que ele... Tipo, se ele vende, tem que ter retorno se aquele produto é bom ou não. Uhum. A isso, Aline, nós podemos dar o nome de feedbacks. Isso. Correto? Sim. Então, ele tem que ter feedbacks de como os seus produtos estão sendo recebidos, né? Enxergados pelos clientes. Correto. Bom, gente, já é uma boa base, já é uma boa introdução para nós começarmos hoje, né? Vamos ver o que o nosso material diz sobre a função, né? Ou as funções de um gestor. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Por favor, só me sinalizem quando aparecer para vocês o material, tá? Subiu? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Chegamos na nossa última etapa, né, dos conteúdos que compõem a fundamentação na administração, fundamentos da administração. Então, dessas funções que nós comentamos, né, eu diria que 4 funções fundamentais e que englobariam tudo isso que a gente falou, né, nós podemos classificar como planejar, organizar, dirigir e controlar, né? A sigla PODC. PODC representa tudo isso que nós falamos. A formulação de metas, entender de produção, né? Feedback dos clientes, saber quais as maneiras mais certeiras e corretas, né? De fazer uma precificação, lidar com pessoas, tudo isso engloba, está dentro dessas 4 funções principais PODC. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Elas são parte, elas fazem parte de qualquer empresa, seja qual porte essa empresa tiver. Pequeno, médio, grande, uma gigante, né? Uma multinacional, uma empresa de pequeno porte familiar. Então, todas essas empresas, elas necessitam dessas funções administrativas. Em outras palavras, executar e entender o resultado dessas funções. Então, dada a importância que isso tem para o negócio, né, a gente começa a perceber a importância que tem, além de exercermos essas funções, né, a importância que temos de cada vez tentar exercer essas funções da melhor forma, né, trazer embasamento técnico, teórico, humano, né? Isso só vem agregar essas funções porque elas são funções básicas, são conceitos básicos de administração. Vejamos cada uma delas. No planejamento, que é a base de qualquer ação dentro de um negócio, né? Quando você fala em planejar, você está falando em simular um futuro desejado. Eu jamais vou parar e planejar uma maneira das coisas darem errado, né? Não faria o menor sentido. Quando eu paro e planejo, né, eu tento enxergar um futuro próspero, duradouro, né, onde o meu objetivo principal seja alcançado. Então, eu simulo, nesse ponto, o futuro desejado, onde eu quero chegar. Estabelecendo, então, de antemão, trazendo para hoje, né, de forma antecipada, quais os objetivos que eu quero que o meu negócio atinja se eu seguir por esses caminhos. Então, eu estou construindo um caminho, trilhando uma estrada, né, para que eu chegue em um determinado resultado. Parece simples, gente, né, mas não é tão simples assim. Porque para nós chegarmos nesses resultados, a gente tem que imaginar algumas variáveis. Nós temos que entender, né? É como você... Se nós pegarmos hoje uma informação pronta, eu vou dar um exemplo, a previsão do tempo, né? Para que serve uma previsão de tempo? Nós vimos na aula anterior, né?
é uma possibilidade de futuro. Alguém sonhou que vai chover amanhã e postou lá em um portal, né, dizendo que vai chover? Não. Alguém provavelmente que é amparado, que é municiado, né, por informações, por sistemas, né, por sensores, né, enfim, que traz um aparato científico, buscou, atingiu esse resultado para, baseado nesses dados, dar uma previsão de futuro que vai chover, né? Trouxe esse exemplo da previsão do tempo porque, ao planejarmos um futuro desejado, nós temos também que levar em consideração essas métricas, levar em consideração todas essas informações. Sejam as informações que eu tenho possibilidade de mudar, né, o meu ambiente interno, ou também as possibilidades que eu não tenho muito o que fazer, senão aprender a trabalhar com elas, a me adequar com elas. Eu estou falando do ambiente externo, né? Então, planejar não é tão simples, mas é totalmente possível quando eu tenho informação. Organizar. Como é que eu, profissional, gestor, organizo isso, né? Eu pego o meu planejamento, eu pego esse caminho que eu desejo traçar e tento colocar isso em prática, distribuir, analisar setores, analisar as pessoas que eu tenho à disposição, analisar a minha estrutura que eu tenho à disposição, os recursos, não somente recursos financeiros, mas recursos, todo tipo de recurso que eu tenho à minha disposição, recurso humano, recurso estrutural, recurso financeiro, né? Tudo isso eu tenho que colocar de maneira organizada para que eu consiga alinhar esses recursos, né? De modo que a minha empresa distribua corretamente isso para buscar o atingimento dessas etapas, né? Essa organização. Então, eu tenho que montar essa estrutura organizacional. E isso faz parte da organização como um todo. Pensei, estruturei, organizei, eu preciso executar. Eu tenho que exercer essas ações dentro da minha empresa, né? Após organizar, eu vou colocar isso para rodar. Eu acho que eu já falei aqui nessa disciplina, devo ter falado, normalmente eu falo, que o ciclo da administração, ele é um ciclo que nunca tem fim, né? Você está sempre dando um novo start, sempre fazendo com que esse fluxo ele gire novamente para que novos resultados sejam alcançados. E aí sim eu vou avaliar esses resultados. Se esses resultados forem satisfatórios, né, eu boto o meu fluxo para rodar novamente com essas mesmas peças distribuídas nesses mesmos lugares, né? Se os resultados não forem lá tão satisfatórios, eu vou organizar essas peças, né? Vou botar para rodar e medir novamente o desempenho para que eu veja, né, se eu preciso modificar, se eu posso manter, se eu posso melhorar, para sempre buscar melhores resultados. A função disso, basicamente, é sempre buscar resultados melhores do que eu estou atingindo hoje, né? Não faz sentido eu me organizar para buscar sempre a mesma coisa. Eu quero sempre mais, né? Seja uma melhoria de faturamento, seja uma melhoria uma melhoria no sentido de algum... se eu estou falando de uma indústria, por exemplo, melhorar algum índice, né? Um índice de perda, né? Ao reduzir esse índice, eu estou tendo uma melhoria operacional, né? Uma melhoria da fabricação de determinado componente. Então, seja qual for o item, né, que eu esteja tentando medir o seu desempenho, eu sempre vou buscar melhores resultados. E por fim, né, o dirigir, que antevê, né, o controle também, porque quando eu falo em dirigir, é uma etapa importante porque eu mobilizo todos esses resultados, né, e sempre tenho que avaliar esses resultados, a fim de fazer com que essas peças, esses players, né, que estão envolvidos nesse processo, essas pessoas que estão envolvidas no processo, também consigam caminhar comigo no sentido de querer buscar sempre o atingimento de novos objetivos. De nada adianta um gestor saber planejar, saber organizar as suas peças, né, saber analisar esses resultados e não ter ao seu lado pessoas também engajadas, né, colaboradores satisfeitos,
colaboradores também que querem aliar o seu crescimento pessoal com o crescimento da empresa, buscar novos objetivos, né? Com certeza isso vai dificultar um planejamento e uma execução de qualquer atividade. Então, para isso, eu tenho que buscar esse equilíbrio nessas funções administrativas, né? Eu preciso ser um gestor completo no sentido de saber liderar, saber motivar, saber organizar essas peças, para que os meus resultados sejam sempre mais satisfatórios do que os resultados que eu venho alcançando. Bom, gente, quando eu falo em criar objetivos e analisar cenários e pensar estratégias, né? Eu vou falar um pouquinho do planejamento e a estratégia. Dessas 4 funções, planejamento, organização, direção e controle, né? A parte do planejamento é a mais importante delas, é a mais central delas. Por quê? Porque antes de analisar o que eu devo fazer, né? Antes de organizar qualquer peça, eu tenho que ter um caminho para traçar, para trilhar, né? Então, eu preciso parar e planejar. O planejamento envolve muitas coisas. Envolve analisar o que eu tenho de recurso disponível, envolve analisar quais os números que eu tenho atingido, quais os resultados que eu tenho atingido nos últimos anos, né? É normal eu querer fazer um comparativo entre períodos do meu próprio negócio, né? É normal eu querer fazer comparativos também com a minha concorrência. Então, o planejamento ele leva em consideração tudo isso, né? Qual é o cenário que eu tenho e qual é o cenário que eu quero buscar? Então, ao formularmos um novo planejamento, que é a parte mais importante dessa estratégia, né? Eu estou criando novas maneiras de atingir esses resultados, novas estratégias, né? Estratégia nada mais é do que quais são os caminhos, quais são os meios que eu vou optar para chegar naquele resultado, né? Naquele resultado ou naqueles resultados. Então, através da estratégia, através do planejamento, eu organizo esses recursos, eu dirijo as pessoas envolvidas e controlo esses resultados, analisando essas métricas, analisando os feedbacks ali, né? Ouvindo esses feedbacks, fazendo sempre esse comparativo para entender também se o meu produto, se o meu serviço está sendo satisfatório ao meu cliente, né? Onde que eu posso melhorar, onde que eu sou bom, onde que eu não sou tão bom, né? E através dessas percepções eu sempre vou melhorando a formulação da minha estratégia para sempre ir atingindo melhores resultados. Então, o planejamento é responsável por definir esses objetivos, né? Pela concepção desses planos que integram e coordenam essas atividades relacionadas, né? Atividades que são diretamente importantes para o atingimento desses resultados, né? E no planejamento, ele tem uma dupla atribuição. Quando eu formulo esse meu planejamento, né? Eu tenho que fazer 2 perguntas. O que deve ser feito, né? Quais os objetivos que eu quero alcançar? E como que eu vou fazer, né? De que maneira que eu vou me organizar para atingir esses objetivos? Planejar, gente, é a base das outras funções administrativas. Nós temos no núcleo central, um eixo mais importante, o planejamento como um todo, né? Onde nós vamos realizar a definição dos objetivos propostos, né? E também qual é a concepção dos meus planos. Onde que eu quero chegar e de que maneira que eu quero chegar? Qual é a escadinha que eu vou utilizar para chegar lá no meu topo, né? Então, dentro dessa definição dos objetivos, eu tenho resultados, eu tenho quais são os propósitos, eu tenho quais são as minhas intenções ou estados futuros, né, que eu pretendo alcançar. E nessa concepção dos planos, eu levo em consideração as guias que integram e coordenam essas atividades que eu vou utilizar como uma escada para alcançar esses objetivos. Tá? Importante ter essa definição. Para o meu planejamento dar certo, eu tenho que ter uma definição de um futuro palpável, né? Levando em consideração os recursos que eu tenho disponível e a concepção dos meus planos. Eu vou dar um exemplo de um planejamento que pode dar muito errado. Eu tenho uma empresa familiar, né? Eu preciso levar em consideração o tamanho dessa minha estrutura. Eu até posso prever e definir um objetivo onde eu desejo, num curto prazo, ser líder de mercado, né? Só que, para eu atingir esses planos,
provavelmente eu não vou ter sucesso nessa concepção de planos, porque para eu ser líder de mercado, eu tenho que ter um tamanho maior que a minha concorrência, né? Então, se eu sou uma empresa pequena, se eu sou um pequeno negócio, talvez nesse momento o meu objetivo não é ser líder de mercado. Então, eu tenho que reduzir e avaliar esses objetivos para que esses planos, para que a concepção desses objetivos estejam integradas para onde eu quero chegar. Tá? Então, ter uma visão realista dos fatos, né? Entender que os meus recursos são limitados, entender que o meu tamanho ele é proporcional, né? E é importante saber mensurar isso também na definição de um objetivo, é metade do caminho andado para a concepção correta desses planos. Aqui eu deixo uma frase para vocês, uma frase que é importante nós levarmos também até para a nossa vida. Thomas Edison um dia disse, né, que a boa sorte acontece quando a oportunidade se encontra com o planejamento. O que ele quis dizer com isso, né? Uma vez que nós saibamos planejar corretamente, né, aonde nós desejamos chegar, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, né? Que eu sou de um determinado tamanho, que eu tenho uma realidade composta, né, de algumas questões importantes, né? Se eu saber alinhar isso, se eu saber mensurar isso para um cenário palpável de se alcançar, né? Eu vou ter a boa sorte de atingir esses resultados que eu estou esperando. Claro que é um trocadilho, né, gente, que quer dizer, na verdade, que o planejamento é a base de tudo. Para tudo que eu for fazer na minha vida, para tudo que eu for organizar na minha empresa, no meu negócio, né, com os meus colaboradores, eu preciso planejar para ter umas etapas corretas de se seguir para que eu atinja esses resultados. Estratégia, gente, ela vem de uma palavra grega. Estrátegos, né? Significava comandante de uma batalha. Vem da área militar e tinha como princípio básico colocar em prática esses objetivos que foram planejados. Para quem não conhece, eu deixo aqui a sugestão até de um livro para que nós possamos ler um pouquinho sobre estratégia, que é um livro que fala diretamente disso. Tem um autor chamado Sun Tzu, que ele é um dos principais autores da administração, dessa área de formulação de estratégia. Sun Tzu, ele era um estrategista de guerra. E durante as suas batalhas, ele escrevia em pedaços de papel como colocar em prática algumas questões relacionadas à estratégia, né? E que são perfeitamente adaptáveis ao nosso negócio. Vou dar um exemplo aqui. Sun Tzu, ele colocava lá no papel, né? Quando avistarmos o inimigo, temos que ter uma distância correta para que a gente possa avaliar as ações do inimigo. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas é basicamente isso que ele dizia, né? Então, Sun Tzu, na sua visão que ele tinha de guerra, e trazendo esse exemplo para a parte dos negócios, né? Quando eu falo do meu inimigo, eu estou falando do meu concorrente, né? Eu tenho que ter uma certa distância do meu concorrente para que eu não perca a visão do que ele está fazendo, né? Eu tenho que ter o meu concorrente sempre no meu campo de visão, eu tenho que estar entendendo e enxergando quais são as estratégias dele para que eu não me afaste muito dele, né? Então, é um livro muito bacana, A Arte da Guerra, aborda essas questões, né? Traz princípios de batalhas de exército, né, que são perfeitamente adaptáveis aí a exemplos práticos do dia a dia. É um livro super fácil de se encontrar, se vocês colocarem no Google lá, tem na Amazon. Eu até acredito que eu tenha esse livro em PDF, eu posso disponibilizar para vocês, posso mandar ela no grupo em seguida também, tá bom? Me lembrem lá que eu vou postar para vocês em seguidinha, que serve como base muito bacana para estudo também, até em outras disciplinas. Bom, gente, vamos pular isso aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre, dentro dessa formulação de estratégias, né? Eu vou avançar aqui um pouquinho, gente, desses quadros. Fica no material para que vocês tenham essas proposições e usar como referência de estudo, mas hoje eu queria me ater mais a exemplos práticos, tá? Para que a gente possa
dentro dessa parte prática do conteúdo, extrair mais coisas, né? Então, eu vou pular esses slides que falam aí de algumas referências, né, do pensamento estratégico, da onde que eu tirei esse referencial também, e vamos pular, né, também para uma frase que Mitzberg, que também é um autor, Henry Mitzberg, ele fala do pensamento estratégico. Ele diz o seguinte: o pensamento estratégico ele é mais importante do que o processo do planejamento estratégico. Todos na organização participam da ação estratégica, né? Ensina a pensar no futuro, nas mudanças a serem feitas diante do cenário de incertezas e ameaças. Esse caminho vale para todos os níveis da organização. Pessoal, vamos tentar simplificar isso aqui, tá? Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me auxiliar? Como é que a gente conseguiria facilitar o entendimento do que Mitzberg quer dizer nessa frase? Quem é que pode me auxiliar? O que ele quis dizer com esse parágrafo? Alguém? Não? Em primeiro lugar, teu pensamento é mais importante, né? Do que a própria ação. Boa, Aline. Boa. Tá certo, tá correto. Isso é um dos pontos que a gente pode extrair daqui, tá correto. O que mais? Eu vou ler de novo, gente, para que vocês possam trazer isso, tentar trazer isso para uma linguagem mais de fácil entendimento, tá? Vamos lá. O pensamento estratégico é mais importante do que o processo de planejamento estratégico em si. Todos na organização participam da ação estratégica. Ensina a pensar no futuro, nas mudanças a serem feitas diante do cenário de incertezas e ameaças. Esse caminho vale para todos os níveis da organização. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Ou melhor, eu quero fazer um comparativo. Vamos imaginar 2 tipos de empresa. E eu vou pegar algumas de vocês como exemplo. Eu vou pegar a Aline e vou pegar a Carol. Pode ser? Peguei aqui 2 pessoas como forma de pegar esse exemplo, tá? Aline, tu tem uma empresa onde o teu pensamento estratégico é o seguinte: somente eu sou a gestora do meu negócio, somente eu que participo das decisões estratégicas do meu negócio. Para os meus colaboradores, para os meus funcionários, eu não dou essa possibilidade de pensar no futuro, né? Eles vão pensar somente naquilo que eu disser para eles pensar. Esse é o exemplo 1. Carol, eu vou te usar no exemplo 2. A Carol já é uma gestora que o pensamento estratégico dela é o seguinte: quanto mais pessoas eu tiver engajada nesse processo, quanto mais colaboradores eu tentar trazer para formular essa estratégia do meu negócio, né, eles vão estar mais preparados para os desafios de cenário de incerteza e ameaça. Vocês entenderam a diferença dessas 2 empresas, gente? Sim. Então, eu pergunto para vocês: qual a empresa que tem mais chance de prosperar? A empresa da Aline ou a empresa da Carol? A empresa da Carol. Por quê? Porque dá mais liberdade para os funcionários contribuírem com sugestões. Entendeu, Aline, o que quer dizer nessa frase agora? Entendeu, Carol? Entendeu, Leoclécia? Entendeu, Karine? Mitzberg quis dizer exatamente isso, gente. Quanto mais pessoas eu tiver engajadas, pensando, né, na formulação de estratégias, me ajudando no sentido de formular essas estratégias, pensar num objetivo em comum. Se todos fazem parte da organização, né, para desprender a sua força de mão de obra, se eu trabalho lá, eu também posso ajudar a pensar no futuro da empresa, né? Então, Mitzberg, ele justamente diz isso, né, que formular esse pensamento estratégico ele é mais importante do que seguir esse processo. Seguir o processo, você programar um robô, ele faz o que você disser para ele fazer, né? Agora, implantar
a ideia de que ele é importante, né? Que ele faz parte desse processo e que ele também ajudará na definição desses objetivos, aí você traz o seu colaborador para dentro do negócio e ele vai te auxiliar muito mais, né? É isso que quer dizer, gente. Vamos seguir, então. A gente não pode esquecer o seguinte, que planejar é ter uma visão de futuro, né? Sem esse planejamento estratégico, é impossível organizar, dirigir e controlar. Temos que pensar sempre, se eu fizer essa ação, preciso definir o antes, o porquê ela é importante, né? Se eu definir um objetivo proposto, né, futuro, aonde eu quero chegar, eu preciso saber o porquê, né? Outra sugestão de livro que eu quero deixar para vocês, até acredito que eu tenha falado já tenha contribuído com esse exemplo, né? Comece pelo porquê. Existe um livro muito bacana. Deixa eu interromper rapidamente aqui para vocês. Vou interromper rapidamente para mostrar esse livro para vocês. Aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? Comece pelo porquê. Ele é um livro de Simon Sinek. Agora sim. Agora sim. Mais ou menos. Ficou invisível? Sim. Nos deu para ver na primeira vez. Ali, agora. Isso. Se vocês colocarem no Google lá, Simon, né? Simon Sinek, com K, vocês vão ver que ele é um dos principais livros aí que nos ensinam essa questão de formulação de estratégia, né? Gosto muito desse livro. Já li ele algumas vezes, eu sempre faço algumas anotações, me ajuda muito no meu dia a dia, né? Porque nós temos que tentar buscar o porquê das coisas sempre, né? Todas as ações que a gente realiza, elas precisam ser amparadas desse questionamento, né? Por que eu estou fazendo isso? Será que isso é importante para mim nesse momento? Será que a forma como eu estou fazendo é a forma mais adequada de se fazer, né? Então, se para cada ação, para nós aí gestores, né, estamos à frente de alguma atividade, de algum setor, de algum departamento, se nós soubermos responder o porquê das coisas, certamente nós vamos formular melhores estratégias e termos melhores definições de onde a gente quer chegar, tá? Vamos só seguir então aqui de novo com o material, para que a gente não perca o nosso fio da meada. Apareceu aí? Apareceu? Sim. Sim? Vamos seguir então, gente. Trago para vocês um modelo da formulação de um planejamento estratégico. Vamos ver o que esse modelo nos traz, tá? Eu tenho, dentro da formulação desse modelo, eu tenho a minha visão, missão, valores, né, que são, nós já falamos aqui de cultura organizacional e de clima organizacional. Então, dentro da cultura e do clima organizacional, eu tenho a definição, né, do que é a minha visão, do que é a missão e os valores da minha empresa. Dentro da minha missão, visão e valores, eu tenho que identificar quem são esses agentes que são interessados nesse sentido, né? Ao qual eu dou o nome de stakeholders. Stakeholders são todos esses agentes, todas essas pessoas que fazem parte, direta ou indiretamente, do meu negócio, né? Também dentro do modelo de planejamento estratégico, eu tenho o meu ambiente interno e o ambiente externo. Eu tenho um mercado, né? Eu tenho uma formulação de uma avaliação de desempenho, eu tenho formulação de metas e objetivos, eu tenho uma estratégia de crescimento e de competição perante, né, esse mercado, perante esses concorrentes. Eu tenho fatores críticos de sucesso, que são a definição daquelas questões que eu não posso deixar de comparar e levantar, né, que me levam a chegar nesses objetivos propostos, né? Eu tenho a formulação dessas estratégias, da construção dessas estratégias, e eu tenho a reavaliação dessa missão e visão constante, né? Tudo isso é um retrocesso, não é um retrocesso, é uma reprogramação. A palavra é essa. Fazendo essa reprogramação da construção
desses itens, né, eu consigo formular mais corretamente o meu desempenho de um planejamento estratégico. Então, sempre lembrando, né, gente, que a definição de um planejamento de futuro, eu estou levando em consideração o que eu tenho hoje, né, mas onde eu quero chegar também. Então, sempre na construção, né, dessa definição de planejamento estratégico, eu não posso fugir de um cenário palpável, né, de recursos que eu tenho à disposição nesse momento. Quando eu falo em estratégia, né, quando eu falo em planejamento também, eu sempre imagino o meu negócio como uma pirâmide, né, já falamos isso. Mas quando a gente fala em pirâmide, não é pirâmide financeira, não é uma pirâmide, né, que é para dar golpe nos outros, é uma pirâmide diferente. Imaginando um negócio como uma pirâmide, e eu trago o exemplo de uma pirâmide, porque uma pirâmide ela é definida para que a sua base dê sustentação para o seu topo, né? O que eu tenho na minha base da minha pirâmide? Eu tenho toda a parte que conduz o meu negócio, minha parte operacional, a parte que executa as funções, né, no dia a dia, na parte prática, né, e que são responsáveis pela definição desse plano operacional. No meio da minha pirâmide, eu tenho o meu plano tático, né? É aqui que eu começo a ter cabeças pensantes, né, que levam essas definições para o curto e para o médio prazo. E no topo da minha pirâmide, eu tenho a cabeça da minha pirâmide, né? O cérebro da minha empresa, o longo prazo, né? É aqui que as minhas metas mais contundentes serão analisadas e avaliadas, né? Aqui que os meus, que as pessoas que definem as metas e as estratégias do negócio estão localizadas, né? Para fazer uma definição rápida e certeira sobre níveis estratégico, tático e operacional. No estratégico, no topo da minha pirâmide, eu tenho longo prazo, né? Onde eu quero que meu negócio chegue daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, né? Eu estou vendo no futuro, só que eu não posso abrir mão do hoje. No plano tático, perdão, gente. No plano tático, eu estou falando de médio prazo, né? Eu pego as minhas definições, as minhas metas de longo prazo, tento trazer para um médio prazo. O que eu farei no médio prazo que me permitirá atingir esses resultados de longo prazo? E no plano operacional, eu tenho que levar em consideração o longo prazo, o médio prazo, porém a vida acontece hoje, né, gente? Eu tenho que ter meus pés no chão. Então é hoje, no curto prazo, com metas mais específicas, metas mais rotineiras, metas operacionais, né? Dia a dia, rotina, chão de fábrica, que eu vou colocar isso para funcionar, para que eu chegue nesses resultados propostos. Ok? Então, claro, o prazo de um planejamento estratégico ele varia de acordo com o porte da empresa. Nós pegarmos aí uma empresa familiar, ela não faria sentido ela fazer uma definição de um objetivo para 50 anos, né? Uma Gerdau, um Banco do Brasil, um Itaú, eles fazem metas, eles definem objetivos para longos prazos, né? Então, eles variam de acordo com o porte da empresa. Caso essa empresa seja de pequeno porte, ou esteja iniciando suas atividades, recomenda-se que esse planejamento tenha de 2 a 3 anos. Para isso leva-se em consideração todas as questões de mercado, né, que podem alterar a rotina dessa empresa. Se a empresa for de médio prazo, se for de médio porte a grande porte, ela está estabelecida no médio a longo prazo, que pode ser, de forma recomendada, né, de 5 a 10 anos. Para a definição desses objetivos, pessoal, do planejamento estratégico, né, eu posso colocar nesses objetivos ampliação dos negócios, aumento de faturamento, busca de novos mercados consumidores, corte de custos, reposicionamento da marca, colocação de novos produtos ou serviços, alteração no processo de produção, alteração no processo de novas tecnologias, né, ou processos logísticos. Lembrando que são questões que são difíceis de se alterarem, né, gente? Então, eu preciso definir muito corretamente como eu vou fazer isso.
Esses objetivos estratégicos devem ser desafiadores, audaciosos e envolverem todos os funcionários da organização, né, na busca de um objetivo comum. Porque eles estão engajados nesse processo, né? Se eu definir um objetivo, vamos pegar um desses exemplos aqui, corte de custos, né? Como é que eu não vou engajar as pessoas envolvidas, né? Como é que eu não vou trazer as pessoas envolvidas para essa definição de estratégia? Como é que eu não vou deixar essas pessoas a par que a empresa vai optar por um posicionamento de corte de custos, né? Não faria sentido e certamente esse planejamento estratégico não daria muito certo. Bom, falamos do PODC, que são as funções básicas de um administrador. Começamos antes disso, né, elencando algumas questões importantes sobre o que é ser um gestor. Falamos um pouquinho da definição do planejamento estratégico, né? Falamos do porquê das coisas, do porquê definirmos e o que definirmos, né? Qual é a ordem de definição. Falamos sobre planejamento tático, operacional, e falaremos agora também sobre a importância de nós definirmos, né, um perfil de pessoas aptos e capazes de pensar nessas atividades, ao qual nós damos o nome de empreendedores, né? Falaremos sobre empreendedorismo. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, nos vem à mente, é uma palavra muito atual, né? Nos vem à mente algumas questões que nos levam a esse cenário de empreendedorismo, né? Como tecnologia, como formulação de novas maneiras, né, de atender um público consumidor, novos tipos de negócios surgindo, né? Negócios que há 10, 15, 20 anos atrás não existiam e que hoje são capazes de criar riquezas para as pessoas, né, gente? Se nós pegarmos como exemplo as redes sociais, o que nós temos hoje, né? As redes sociais, elas dominam o mercado consumidor, né? Tá tudo envolvido nas redes sociais, tudo que eu busco como hábitos de consumo, como produtos, como serviços, eu busco pelas redes sociais, né? Então, falando especificamente de empreendedorismo, né? O que vem a ser o empreendedorismo? O empreendedor é aquele que faz as ideias acontecerem. Ele é aquele profissional, aquele perfil capaz de ter uma visão futura de onde as organizações deverão chegar no médio e no longo prazo. Então, como um núcleo central de empreendedorismo, nós temos aí algumas palavras que nos levam a entender melhor o que vem a ser o empreendedor, né? Pessoas que se desafiam, pessoas que têm novas atitudes, né? Que buscam novas maneiras de executar, de chegar a resultados, né? Pessoas que têm iniciativas, pessoas que inovam, né? E principalmente pessoas que enxergam oportunidades nas coisas. Eu diria que não tem uma palavra que represente, não tem uma palavra apenas que represente o que é ser um empreendedor, né? Ser um empreendedor é uma mescla, é um pouco de cada uma dessas características, né? Se nós buscarmos hoje aí um perfil de um empreendedor atual, né? Ele é uma pessoa que enxerga maneiras de atender necessidades que o mercado está demandando, né? Ou seja, ele está vendo oportunidades, ele busca novas maneiras, novas plataformas, novos lugares de atender a essas demandas, né? Pode ser uma plataforma de uma rede social, pode ser um software, né? Enfim, pode ser um ponto comercial, né? Ele vai buscar uma maneira de levar uma solução para algo que o mercado está demandando. É uma pessoa que se vê desafiada, né? E também se desafia muito para sempre buscar esse crescimento, buscar nunca estar satisfeito com os resultados que está atingindo. Além dessas palavras aqui, eu gosto sempre de perguntar para ver se vocês conseguem complementar, se vocês gostariam de complementar
o que é ser o empreendedorismo. Além disso que nós comentamos agora, vocês teriam alguma outra definição do que é ser um empreendedor? Deixo para vocês agora, para que vocês complementem de alguma maneira. Acho que ali já diz, né? Forma de inovar. Um empreendedor vai sempre buscar enxerga outras oportunidades e coisas novas, né? Perfeito, Aline. Isso aí. Enxergar oportunidades, né? Isso. Eu acho que a busca por novas oportunidades representa muito bem o que é ser um empreendedor, né? O que mais, gente? O que é ser um empreendedor, da concepção de vocês? Karine, o que é ser um empreendedor? Que saiba determinar quais e como seus produtos ou serviços são colocados no mercado. Mais ou menos isso. Também. Não está errado, não. Tá certo. Isso mesmo. Porque ao determinar novas maneiras de fazer com que os produtos ou serviços cheguem no mercado, ele está buscando o quê? Né? Novas oportunidades, ele está tendo novas iniciativas, né? Ele está enxergando novas maneiras. Então, representa muito bem também. Carol, o que mais? Leuclécio, o que mais? O que a gente poderia agregar nessas características de empreendedorismo? Não? Seria isso, então? Bom, as principais, pelo menos, são essas, né, gente? Vamos ver mais um pouquinho, né? No Brasil, essa palavra ela passou a fazer parte do nosso dicionário após os anos 2000, né? Até então não se falava do que era empreender, né? Não se tinha conhecimento do que era empreender. Então, a partir da criação de pequenas empresas, essa prática se difundiu, né? Essa prática acabou popularizando esse termo, passando a aumentar ainda mais a competitividade, a criação de novas empresas, a criação de novos setores, né? E a consequente uma consequente aumento numa criatividade desse setor. Então, as grandes empresas passaram a concorrer com as pequenas, né? Porque as pequenas se reformularam a tal ponto de muitas vezes conseguirem chegar antes nos clientes do que as grandes empresas, né? Então, esses funcionários abriam seus próprios negócios, baseados naqueles conhecimentos que eles adquiriram ao longo de anos, né? E acabaram se tornando seus próprios chefes, seus donos, né, do seu próprio nariz. Então, assim, a partir disso, que nasce essa onda, né, de empreendedorismo brasileiro, cheio de criatividade, cheio de vontade de mudar, de querer fazer diferente, de querer reduzir custos, né, de criar novas tecnologias, novas soluções. Uma frase de Joseph Schumpeter: o empreendedor é aquele que quebra a ordem corrente e inova, criando mercado como oportunidade identificada. Mais uma caracterização do que é ser empreendedorismo, né? Do que é ser empreendedor, melhor dizendo. E também do que é, de fato, o empreendedorismo, na sua forma geral. Então, o empreendedor, né? Em qualquer definição de empreendedorismo, ele encontra-se, pelo menos, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor. Ele tem iniciativa para criar, ele tem iniciativa para inovar e também paixão por aquilo que faz. Ele utiliza os recursos disponíveis de forma criativa. Ele transforma um ambiente social e econômico onde ele vive, né? Porque ele sempre acaba buscando e criando novas maneiras de fazer diferente. Ao fazer isso, ele modifica esse ambiente, né, gente? Ele aceita assumir os riscos e também aceita as possibilidades de que essas novas maneiras possam fracassar, né? Isso está na essência de um empreendedor. Faz parte, muitas vezes, você criar novas maneiras e você acabar fracassando, né? Então, o empreendedor jovem, ele deve, né, desenvolver habilidades de liderança. Para isso, ele tem que ter conhecimento do mundo e do ambiente no qual ele vive.
para que ele consiga superar esses desafios. Ele precisa enfatizar a educação empreendedora como parte, uma chave da educação formal. Ele precisa desenvolver uma inovação, as boas ideias, não apenas como disciplina. Ele precisa utilizar interatividade pedagógica com foco na experimentação, na ação e na análise de solução de problemas. E também fazer uma ampliação do uso de tecnologias de ensino, né? Possibilitando novas criações. Tem pessoas que já nascem empreendedoras, gente. Já nascem com um forte espírito empreendedor, né? Elas exercem diferentes... Elas criam diferentes situações em diferentes lugares. Seja em casa, né? Quando decidem aí fazer uma reforma, otimizar espaço. Seja na empresa onde elas trabalham, né? Criando novos projetos, levando adiante, modificando aquilo que já existe. Na vida, né? Quando chega um momento de mudar, tem pessoas que aplicam esse potencial também no seu negócio, independente do tamanho que seja. Eles contribuem para isso, gerando novos empregos, um aumento de renda na sua comunidade, né? Gerando essa renda na economia local e também solucionando problemas e demandas existentes. São boas definições para empreendedorismo, né, gente? Nos faz entender um pouco mais o que essa palavra, que muitas vezes é difícil de se entender, acaba representando. Não é somente... certa vez, numa outra turma, eu perguntei o que era ser empreendedor, e eu lembro que um aluno respondeu, empreendedor é quem monta um negócio. Então, aqui está justamente mostrando isso. Nem sempre o empreendedor monta um negócio, né? O fato de constituir um negócio não é fundamental para ser um empreendedor. Ele pode ser empreendedor em várias situações que não dentro de uma empresa. Então, numa visão mais simplista, né? Podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo. Inicia algo que ninguém vê. Enfim, aquilo que realiza antes, aquilo que ele tira da sua área de sonho, da sua área de desejo e parte para a ação, né? Ele é capaz de enxergar e principalmente executar essas ações. Para que a gente possa se tornar um empreendedor de sucesso, eu preciso, em primeiro lugar, ter a capacidade de imaginação. Eu preciso determinar, né, como eu vou organizar isso. Não basta ter a imaginação, eu preciso fazer essa distinção e essa determinação, colocando uma sequência lógica nas coisas, né? Num próximo passo, eu tenho que ter habilidade de organização, né? Definir o que é importante, eu vou organizar isso. Eu tenho que ter habilidade de liderar pessoas, porque pessoas são importantes na realização desses objetivos. Eu tenho que ter uma habilidade técnica, né, para organizar esses processos, eu tenho que entender um pouquinho de tecnologia também, para daí sim eu dar o start nessas ideias. Aí um questionamento, né? A pessoa nasce empreendedora, segundo Fernando Dolabella, que é consultor de importantes instituições no Brasil inteiro, e também uma pessoa reconhecida, né, um especialista em empreendedorismo, ele sustenta uma tese de que o empreendedor é fruto de uma herança genética, né? A tese de que o empreendedor é fruto de herança genética, e não encontra mais seguidores nos meios científicos. O contato com família, escolas, amigos, trabalho, sociedade, vai favorecendo esse desenvolvimento de alguns talentos, e essas características de personalidade, e bloqueando ou enfraquecendo outros. Então, isso acontece ao longo da vida, né? Ao sermos expostos a essas situações, ao termos contato com essas situações, né? O empreendedor, ele é um ser social. E assim, ele vai sendo um fruto de uma relação constante entre esses talentos e essas características individuais e também o meio a que ele vive. Características que formam o perfil do empreendedor de sucesso. Ele é motivado pelo desejo de realizar. Ele corre riscos viáveis, riscos possíveis, né? Ele tem capacidade de analisar os fatos, os cenários e as soluções para atingir, né, os seus resultados. Ele precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e quais os caminhos para atingi-las. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem confiança
E assim a gente já vai caminhando para a reta final da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a prova também. Perfeito. Acredito que todos já tenham voltado. Pelo menos quem estava na primeira parte já está de volta. Bom, gente, falávamos de empreendedorismo, né? Vamos seguir, então, vamos dar sequência para esse restinho de conteúdo, para depois a gente fazer alguns complementos e conversar um pouquinho sobre a prova. Então, falávamos, né, que aquela pessoa que tem como perfil a confiança em si mesmo. Ela não depende dos outros para agir, porém, ela sabe agir em conjunto, né? Se precisar, ela sabe agir em conjunto. É tenaz, firme, resistente ao enfrentar dificuldades. Também é otimista e não perde o contato com a realidade. E é flexível sempre que for preciso. Então, aqui algumas características, né, que a pessoa que tem essas características, ela já tem uma formação de um perfil empreendedor que provavelmente terá sucesso, né? Porque se ela conseguir juntar essas características, ela já vai ser uma pessoa diferenciada no mercado, né? E vai conseguir buscar aí maneiras de empreender. O que mais? É capaz de administrar suas necessidades e frustrações, né? Sem por elas se deixar dominar. É a pessoa corajosa, porém não é temerária. Também sabe postergar a satisfação das suas necessidades. Mantém uma automotivação, mesmo em situações difíceis. Aceita e aprende com seus erros e com os erros dos outros também. Aprender com os erros dos outros é bem difícil, né, gente? Mas quem sabe fazer isso tem uma grande vantagem na mão. É capaz de recomeçar se necessário. É capaz de manter uma autoestima, mesmo em situações de fracasso. Também tem como característica manter facilidade, tem facilidade e habilidade para as relações interpessoais, né? Se relaciona bem com pessoas. Também é capaz de exercer liderança, de motivar e de orientar outras pessoas com relação ao trabalho. Também é criativo nas soluções de problemas e é capaz de delegar sempre que for preciso, né? Tem mais algumas características aqui que a gente deixa no material, que a pessoa que sabe, que consegue unir isso, né, tem um grande potencial na mão. Também tem o modelo de Timmons, né, que nos traz o processo empreendedor. Nós temos 3 vertentes para um processo empreendedor. Também temos algumas questões importantes nessas vertentes, né? Nós temos a vertente da comunicação, a vertente da liderança e a vertente da criatividade. Um empreendedor, ele tem que saber se comunicar. Um bom gestor, ele tem que ter a comunicação como um seu álibi, né? Também tem que ter instinto de liderança, tem que saber coordenar e liderar pessoas. E também o instinto de criatividade. Ele tem que ser capaz de enxergar oportunidades onde ninguém está vendo, né? E outras questões que agregam e que interferem muitas vezes nessas vertentes, que são as forças externas, né? Uma vez eu tenho oportunidades de agir, né? Porém eu tenho forças externas que não me permitem agir. Eu tenho mercado de capitais, né? Recursos financeiros são importantes. Eu tenho incerteza de mercado, eu tenho a ambiguidade do mercado, uma vez que ele está sempre se revolucionando, né? Então, dentro disso tudo, dentro da oportunidade, dentro dos recursos e dentro de uma equipe de trabalho, eu tenho que ter um plano, né, um business plan. Como que eu vou fazer para organizar isso? O empreendedor, ele nada mais é do que uma pessoa que tem na sua essência essas 3 vertentes, né, de liderança, comunicação e criatividade, e ele consegue organizar esse plano de maneira muito natural, né? Ele consegue se atentar a essas incertezas de mercado, ele consegue reunir esses recursos, essas oportunidades, né, organizar a sua equipe de trabalho, a fim de extrair o que é bom dessas vertentes e se organizar no sentido de se defender contra essas questões incertas de mercado, né? Então, esse é o modelo de Timmons, que nos dá aí uma noção do que vem a ser empreender nos dias atuais. E para finalizarmos, gente, eu trago aqui uma frase, né, que o empreendedorismo não é ciência nem arte, é prática. Quem disse isso foi nada mais, nada menos que Peter Drucker, né? Então, eu posso trazer, sim,
algumas questões de família, eu posso trazer no meu DNA, né, algumas questões que me ajudam, mas se eu não praticar, se eu não estiver envolvido, se eu não estiver inteirado com todas aquelas características, aquelas questões que a gente viu anteriormente, provavelmente, né, se eu não difundir isso, eu não serei um bom empreendedor, não serei uma pessoa capaz de resolver problemas e encontrar soluções a esses problemas. Vamos voltar para cá rapidinho. Deixa eu enxergar vocês um pouquinho agora, só para que a gente possa rapidamente conversar sobre o que nós vimos hoje, tá? Bom, gente, dentro do nosso cronograma, né, dentro do que nós tínhamos proposto para essa disciplina, e dentro do que está programado, né, que dentro das funções que essa disciplina tem para auxiliar vocês no entendimento dessas questões de fundamentação, seria isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Porém, de nada adianta nós não pegarmos esse conteúdo, né, e usarmos isso como referência até mesmo nas outras disciplinas. Porque uma vez que eu falo em fundamentação, eu estou trazendo, eu estou pegando uma parte teórica e tentando conciliar isso com a parte prática, né? É por isso que nós começamos falando da linha de tempo, falamos sobre Revolução Industrial, como que as coisas aconteceram, como que as coisas se organizaram, né? Até chegarmos nos dias atuais aí falando de empreendedorismo, falando de como os problemas são resolvidos, né? Falando de como a gente deveria agir enquanto profissional. Pessoal, ficou alguma dúvida das nossas 3 últimas aulas? Não fiquem com dúvidas, questionem, perguntem, tá bom? É importante que vocês tirem essas dúvidas para que não chegue lá na hora da avaliação, que será na próxima semana, né? E vocês ficam se perguntando, mas eu poderia ter perguntado isso, eu poderia ter explanado um pouco mais essa questão, agora eu estou na dúvida, né? Né, Aline? Então, se ficou alguma dúvida, se tem alguma complementação que vocês querem fazer, o momento é esse. Uma de cada vez, por favor, né? Tudo certo? Tudo entendido? Bom, eu fico feliz e, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, né? Fico feliz, se vocês não ficaram com nenhuma dúvida, fico feliz porque eu entendo com isso de que o conteúdo foi bem passado para vocês. Mas eu fico preocupado também porque eu não acredito que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, né? Então, assim, o que eu não posso deixar de comentar hoje também, em razão até do nosso cronograma de aula, né? Vou falar com os 2 colegas que adentraram depois da nossa disciplina, que são a Karine e o Guilherme, né? Eu vou combinar com eles ainda o andamento da disciplina. As demais colegas já me enviaram o trabalho, eu já tenho a nota da primeira avaliação, vou dar uma lida no trabalho com muita calma, para ver se realmente vocês entenderam a mensagem que Tempos Modernos quis trazer para vocês, né? E eu me despeço dessa disciplina, dessa aula de hoje também, sempre agradecendo a cada uma de vocês, né? Aline, mais uma vez aí, fico muito feliz pela tua participação, das tuas colegas também, da Carol, da Leoclécia, né? A Paula, que hoje não está presente também, sempre muito participativa. E é isso aí, que a gente possa se encontrar mais vezes em outras disciplinas, né? Sempre no sentido de agregar mais conhecimento, trocar experiências e conversar um pouquinho mais aí, que é sempre muito desafiador e é muito, muito, muito bom ao mesmo tempo, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa nesse final aí, deixa o tempo para vocês também fazer algum complemento. Eu acho que é bastante conteúdo, né? Então a gente vai passando na aula assim e depois é necessário dar uma lida de novo, né, para relembrar tudo, né? Com certeza, Aline, com certeza. Até porque na aula a gente tenta resumir, né? Só que a gente não consegue se aprofundar em cada item, né? Em cada ponto. Não teríamos nem tempo para isso, né? Mas realmente o trabalho, o material, melhor dizendo, ele segue lá disponível para vocês, justamente com essa função, né? Para que vocês
Utilizem isso como fonte de pesquisa, para que vocês peguem esse material, para que vocês folheiem ele várias vezes, né? E que ele sempre sirva, né, como um subterfúgio aí para buscar e para sanar alguma dúvida que tenha ficado. Tá bom? Sim. Bom, gente, então na próxima semana, né, com exceção para a Karine e para o Guilherme, teremos aí então a segunda avaliação. Passarei o link da avaliação para vocês terão o tempo, né, o tempo hábil necessário para vocês finalizarem, e aí depois eu dou um feedback de notas para vocês também de maneira individual, tá bom? Sim. Um grande abraço, um bom final de semana, permaneça à disposição caso seja necessário. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho, boa noite.